Os orelhudo, seus perna do caramba, é nóis! Sport Comment. Se inscreve no nosso canal aí, diga-se de passagem. Vamos que vamos, esporte como na veia, rapaz. Quase que tá o Corinthians, rapaz. Ganhou do Criciúma 2-1. Aí Kaká, gol contra, diga-se de passagem. E aí o Romero, artilheiro, tem que jogar de centroavante, filho. 1-1, diga-se de passagem. E aí o Igor Coronado dá uma assistência pro Kaká, que quase me mata do coração, diga-se de passagem. Que fase que tá o Corinthians, que fase que tá o Kaká. 2-1 pro Corinthians, rapaz. No primeiro tempo o Corinthians foi bem, diga-se de passagem. O segundo tempo o Criciúma fez duas chances, que esse Hugo Souza fez 3 defesas, uma no primeiro tempo e 2 no segundo, diga-se de passagem. Você foi bem, filho. Você foi bem, diga-se de passagem. Alex Santana organizou o jogo, diga-se de passagem. O Corinthians precisa ajustar a defesa e o ataque. Aí o Roberto tem que parar de cair, filho, diga-se de passagem. E o Romero é centroavante. Que fase que tá o Corinthians, que fase que tá o Corinthians, rapaz. Que fase que tá o Corinthians. Que fase, diga-se de passagem. Que vitória do Corinthians. É nóis, diga-se de passagem. Vou começar a agitar isso aí, diga-se de passagem. Aí, ó. Tô molhando até a barba, diga-se de passagem. Que vitória do Corinthians, rapaz. É duro ser corintiano. O corintiano sofre demais, irmão. Mas que vitória do Corinthians. Vitória de virada. Mas antes eu peço que se inscreva no canal. Deixa o like, tamo junto, gente. O Corinthians é o Corinthians, rapaz. E aí a gente, vocês que não acreditavam, se lascaram, porque o Corinthians é o Corinthians. Na estreia do Ramon Dias, na estreia do grande Hugo, o Corinthians foi muito, mas muito garra, muita vontade. Porque se não fosse isso, meu irmão, diga-se de passagem. Mas antes eu peço que se inscreva no canal, deixa o like, tamo junto, gente. Falar dessa vitória do Corinthians, que diga-se de passagem, começou fazendo um primeiro tempo até bom, tendo oportunidade, diga-se de passagem, com uma defesaça do Hugo Souza no primeiro tempo. Parabéns, Hugo Souza, o craque do jogo, salvou o Corinthians no segundo tempo, fez 2 grandes defesas. O Corinthians começou mal no segundo tempo, o Criciúma melhor, diga-se de passagem. Aí o Criciúma faz o gol numa besteira do Kaká, que desvia a bola. E Kaká, precisa jogar água benta no você, diga-se de passagem, porque não é possível, irmão. Todo jogo você faz gol contra, tem que jogar água benta no você, ó. O Corinthians é o Corinthians, diga-se de passagem. Todo jogo você faz um gol contra. E aí, diga-se de passagem, milagre, Romero, diga-se de passagem, Romero que salvou nós no ano passado, salvou hoje de novo, com um golaço de primeira, diga-se de passagem, 1-1. E aí, Kaká, de vilão a herói, fez o gol. Você gosta de ser artilheiro, né, Kaká? Você tem que mudar de profissão, tem que jogar o Roberto pra zaga e você pro ataque. Não é possível, irmão. Todo jogo você faz gol. Parece que você não é zagueiro, você é centroavante. Nós achamos o centroavante ideal. Mas o Hugo Souza eu vou chamar o destaque. Quis defesa, irmão. Baita do goleiro. Parabéns, garoto. Diga-se de paz. Você fez 3 grandes defesas. E aí o Alex Santana jogou muito bem, taticamente. O Coronado deu uma assistência. O que se espera do Igor Coronado? Que ele jogue, irmão. Tem que ficar na reserva. Baita do jogador, rapaz. Deu uma assistência com a mão pro Kaká, que fez o gol da vitória do Corinthians. Mas foi muito sofrido. Mas foi com a cara do Corinthians, diga-se de passagem. O primeiro tempo bom do Corinthians, o segundo tempo gol do Criciúma. E aí o Corinthians consegue fazer os 2 gols na raça, na vitória, diga-se de passagem. Toca o hino do Corinthians aí, Cascão. Diga-se de passagem, seu orelhudo. O Corinthians é o Corinthians. E aí vocês tem que falar o que do Corinthians hoje? Teve vontade, time mais organizado. Precisa organizar a defesa, precisa chutar no gol. Mas é uma vitória realmente para limar, para tirar um pouco essa má fase, para tirar as corujas, para tirar essas coisas ruins do Corinthians, rapaz. Que fase que tá o Corinthians. Mas que fase que tá o Corinthians, rapaz. E aí,
Que vitória, hein? Uma vitória importante taticamente, para separar um pouco o joio do trigo. Mas o Criciúma, diga-se de passagem, fez um segundo tempo até melhor, diga-se de passagem. Mas quem não faz, toma. E esse goleiro do Corinthians, Hugo Souza, é bom goleiro e para mim é o craque do jogo. E aí o Kaká, de zagueiro artilheiro, fazendo gol contra, tem que benzer você, Kaká. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém para você, diga-se de passagem. Porque o Corinthians é o Corinthians. Mas uma vitória importante e eu acredito que o Corinthians vai sair dessa situação, porque o impossível pode acontecer. E aí eu gostaria de saber por que o Coronado é reserva. Tem que ter uma sequência no time titular. Entrou, deu assistência. E você, Wesley, abriu o olho, irmão. Abriu o olho, diga-se de passagem. Quem não dá, não joga, perde lugar, diga-se de passagem. E o Yuri Alberto perdendo o gol, mas precisa melhorar. E o Romero, como centroavante, fazendo gol importante para o Corinthians. E aí eu digo o seguinte, o Fagner, que entrou no segundo tempo, tem que ser titular no lugar dessa mentira que está aí, Mateuzinho. Hugo fez um primeiro tempo bom, mas ainda precisa de um lateral esquerdo, taticamente. No mais, o Kaká precisa se ajustar um pouco mais, né, Kaká? Tá brincando, filho. Tá brincando de fazer filme de terror aqui com o Corinthians, rapaz. Possível. Meu coração gelou quando você fez o gol, irmão. Aí você vai e faz o gol e faz eu ficar feliz, diga-se de passar. Uma vitória importante pro Corinthians, que pra mim, vai sair dessa situação, diga-se de passagem. E as estreias, vou comentar agora. Hugo Souza foi nota 10. Alex Santana, 8. Muito bom jogador. Sabe organizar o meio de campo. Lembra muito o Christian, que jogou no Corinthians, veio do Atlético Paranaense. Vai dar muito certo. E aí o outro que estreou lá no Corinthians, quem que foi, Cascão? Foi os dois só. Foi muito bem os dois, diga-se de passagem. Parabéns aos dois. Tem tudo para ser titular no Corinthians, os dois. Eu gostei dos dois. O Corinthians é mais realmente organizado. O que falta para o Corinthians é chutar mais no gol. É organizar a defesa. Gustavo Henrique foi bem taticamente. Parabéns ao Gustavo Henrique. O Kaká é que precisa se organizar. Ele tem que decidir, né, filho? Se você é zagueiro, você é centroavante. Possível. O Yuri Alberto esqueceu um pouco do Antônio Oliveira, Yuri Alberto. Precisa voltar a fazer gol, hein, filho? Diga-se de paz. Depois que o Antônio Oliveira foi embora, você não fez mais. Mais no mais, uma vitória na raça. Eu senti um Corinthians mais organizado taticamente, um time que fica mais com a bola, um time que não se perde tanto e realmente pode sair dessa situação. Agora o Criciúma veio com a postura de jogo para ir para cima do Corinthians. Se não fosse o Hugo Souza, meu irmão, o Corinthians era para ter tomado 2 gols no segundo tempo, hein? Mas esse goleiro é bom goleiro, diga-se de passagem, jogou muito e tem tudo aí para mim, para ser o titular do Corinthians. Nada contra o Donelli. Mas o Hugo Souza fez uma grande partida e o craque do jogo é ele, taticamente. E aí o Alex Santana, um jogador que organizou o time, realmente foi muito bem também. Jogador que cadencia o jogo, chama o jogo e faz gol, vai muito ao ataque. O Corinthians não tinha esse jogador. O jogador que sabe realmente fazer o futebol com arroz e feijão, diga-se de passagem, e ele faz. Foi muito bem no Atlético Paranaense e vai dar muito certo. E você vai ser ídolo no Corinthians, Alex Santana. Se tiver raça, se tiver vontade, tanto você quanto esse Hugo Souza vão ser ídolo do Corinthians. É isso que tem que fazer, irmão. Jogar com raça, com vontade, disputar a bola como se fosse o último prato de feijão. Se vocês fizerem isso, o Corinthians sai dessa situação e a gente pode aspirar coisa maior. Mas é sofrimento, é Corinthians, rapaz. Ser corintiano é sofrer, não tem como. A palavra mesmo diz, Corinthians, sofrer, sofredor Corinthians. Não tem como, irmão. Foi na base da vontade, foi na base da raça. Se tivesse feito isso antes, não estava nessa situação. Mas é uma vitória importante e o Ramon Dias foi bem taticamente. Organizou o time e tem tudo realmente para fazer o Corinthians melhorar. Agora o Wesley e o Yuri Alberto, vocês precisam decidir, né, irmão? Vocês querem da vida, vocês precisam jogar mais. Não foram tão bem taticamente os dois. Pode perder lugar nesse time se vocês não se organizar taticamente.
E o Roberto perdeu um gol, foi tentar dar uma cavada, irmão. Manda por cima do goleiro, diga-se de passagem, irmão. Como você fez contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, rapaz. E o Romero fazendo gol, sendo um jogador que, pra mim, tem que jogar como centroavante e não como ponta. Porque você se desempenha melhor como centroavante, Romero. E pra mim, eu escalaria você como centroavante. O Coronado entrando pela ponta ali. Eu acho que o Wesley pode perder o lugar se não começar a jogar bola. O Corinthians realmente pode ter algumas peças que podem desencaixar nesse sistema. Mas no mais, uma vitória para tirar o coração da boca, que eu estou aspirando até agora. E tanta felicidade, eu não estou aguentando. O coração está saindo pela boca. Que vitória do Corinthians, rapaz. Que vitória do Corinthians. E o Criciúma quase que mata nós do coração, hein? Diga-se de passagem, quase que o Criciúma mata nós do coração. Mas esse Hugo Souza é um baita de um goleiro. Diga-se de passagem, parabéns ao Corinthians que venceu e eu vou poder dormir sossegado. Diga-se de passagem, deixa o like aí, gente. Compartilha e se inscreve no canal aí. Tamo junto.